Boa tarde, 1h34. Quero desejar uma tarde excelente, um resto de dia melhor qualidade possível para você nessa quinta-feira chuvosa por aqui, né? Uma cidade que vai se desmanchando a cada inverno, é assim mesmo. Nós somos muito teimosos por aqui. Mas o assunto nos dois primeiros blocos do programa de hoje vai ser educação e vai ser com a pessoa que decide política educacional no estado do Acre, que é o professor Aberson Carvalho. A conversa vai ser com ele. Você que é professor, você que é merendeira, você que trabalha ali na administração da escola, no auxílio ali, na gestão da escola, você que trabalha na Secretaria de Estado de Educação, tem alguma dúvida, tem alguma crítica, o Miqueias vai apertar no biloto aí, vai mostrar como que você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista, né? As formas como o programa é exibido ao vivo, e tem o número do WhatsApp. Então eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, fizesse a sua crítica, entendendo que a sua crítica não lhe autoriza a ofensa, por mais forte que essa crítica seja. Você tem um número aí, coloque a sua identidade, né? Diga quem você é, a cidade que você está, o bairro que você mora. É sempre importante porque você sempre qualificou o debate aqui e não é agora que você vai deixar de fazer isso. Eu preciso da sua ajuda para melhorar o debate público aqui no programa. E tem vários assuntos para falar com o Aberson, né? Para tratar com o Aberson. Questão da VDP, tem a questão da tabela, tem questão... Olha, tem muita coisa para a gente falar. Falar a respeito de internet nas escolas. O que não faltam são problemas. Mas gestor público foi escolhido, foi justamente para resolver mesmo. Tá bom? Aberson Carvalho, nos dois primeiros blocos do programa. Mas antes, eu tenho algo para falar de importante para você que me assiste. Eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à sede da Polícia Federal aqui em Rio Branco, perto do Biloto aí, Miqueias. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Pois é, aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos, realizando sonhos. Muito bom, deixa eu sentar aqui, me acomodar, porque eu estou aqui com o meu caderninho verde. Esse caderninho verde aqui tem coisa, viu, seu Aberson? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tam. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com você. Uma manhã chuvosa, né, de nosso inverno acreano, né? Mas estamos aqui para falar um pouco da educação. A chuva está no tempo dela. O Aberson, em relação a essa questão da tabela, está chegando a hora, não é? Como é que é? Havia um compromisso do governador Gladson Cameli, você mesmo havia reforçado isso aqui, mas os professores estão com muitas dúvidas em relação a isso. Exatamente, tá? A gente tem um compromisso, né, de governo, de uma recomposição da tabela. A secretaria já está fazendo todo o trabalho de estudos dessa recomposição desse impacto e a gente tem agora, né, o legislativo aí voltando a apresentar, porque a tabela ela acaba tendo como a sua estrutura, ela não tem a lei descrita dos 10%, ela está inserida nos valores em si. E a gente precisa agora encaminhar aí, abrir uma discussão, para encaminhar um projeto de lei à LEAC agora em fevereiro, para tentar trabalhar essa recomposição acordada.
Olha, a sua claque já começou cedo aqui. Está dizendo o seguinte: o Júnior Evangelista, presidente do bairro Nova Estação. Gostaria de parabenizar o nosso secretário de Estado de Educação, Aberson Souza, pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à educação do nosso Estado, na minha opinião, um dos melhores gestores desse governo. Obrigado. Você avisou para ele que ia vir para cá, né? Não avisei, é um amigo, né? É um amigo que a gente tem de longas caminhadas. Ô Aberson, e a questão da valorização por desempenho profissional, a VDP? Vocês mudaram os critérios? Vocês mudaram os critérios sem discutir com os sindicatos? Como é que é isso? Não mudamos os critérios, vou bora aqui colocar, considerar os pontos apresentados, não mudamos ainda, mas vamos mudar. Conversando com os sindicatos? Conversando com o sindicato, né? A VDP, ela parte de um princípio que ela é um plano, é uma valorização, um prêmio para o servidor. Mas para se chegar a isto, você tem etapas a cumprir. E a VDP, no seu princípio, você tinha muito claro a etapa. O servidor, ele precisava ser assíduo, o professor tinha que planejar, você tinha índice de qualidade de educação, de avaliação, que era dentro deste processo, e a gente vai abrir essa discussão, né? É uma discussão que a gente está trazendo, que a gente precisa readequar a VDP para o momento hoje, né? A gente precisa entender que as mudanças que ocorreram dentro da estrutura do sistema de ensino depois da pandemia, é preciso uma repactuação, e a VDP ele será um instrumento dessa repactuação, olhando principalmente para o viés da qualidade da educação. Qual a dificuldade de já ter se estabelecido essa discussão com os sindicatos? Primeiro que nós estávamos num processo de transição do governo. Em que sentido? Estávamos no governo encerrando, apesar de o nosso governador, né, estar indo para um processo de reeleição e ser um governo novamente, é um outro governo. E precisávamos passar por essa etapa. Poderia ter mudanças, então você precisa entender que a partir de agora, com esse novo governo, nós vamos reestabelecer, mas já foi pactuado com o sindicato na conversa, que nós iríamos sentar a partir de agora, da segunda quinzena de janeiro, com o movimento sindical, para fazer toda essa discussão e apresentar uma proposta onde avance na qualidade da educação. O Frank está perguntando para você o seguinte: como ficam os meses perdidos durante a pandemia? Existe algumas escolas que não irão entrar de férias, não vão dar férias para os alunos. É isso mesmo? Como é que fica essa situação? Existem no calendário escolar, em virtude da pandemia, em virtude de suspensão de aulas, em virtude de reformas, enfim, as várias situações que tem no dia a dia da escola, algumas escolas vão estender o calendário para fevereiro, seu encerramento. E essas escolas apresentarão um calendário individual, por conta de diversos fatores que aqui apresentei. Por exemplo, a Clícia Gadelha, nós tivemos reforma até agosto. Então o calendário dela se estende para poder cumprir os 200 dias letivos. Nós tivemos ainda na pandemia suspensão em diversos momentos de aula. Então isso tudo nos levou a passar por adequações. E essa adequação significa o quê? Uma extensão do calendário. Mas esta escola, por exemplo, que terminar em fevereiro, terminar em março, ela terá um calendário específico. E não são tantas, são escolas pontuais que estão se apresentando. O grande volume das nossas escolas, eles encerram a contento, onde você dará 30 dias para os professores de férias e os professores retomam no dia 6 de março o novo ano letivo. Um outro ponto da agenda pública relacionada à educação, Aberson, e eu tenho conversado com alguns professores, guarda relação com a questão do piso nacional do magistério, não é? A pressão agora é para fazer com que o governo do estado estenda esse, digamos, reajuste, se eu posso dizer isso, também para os professores que têm nível superior. E aí, o que é que o governo tem a dizer? Exatamente, tá? Na verdade, a gente tomou essa medida no reajuste passado, né? No ano passado, quando foi aplicado o reajuste do piso, nós levamos para toda a categoria, né? Este ano nós estamos fazendo um estudo muito delicado, precisa ir para a ponta do lápis mesmo, verificar não só a questão dos ativos, mas dos inativos, para o cumprimento deste reajuste. Então, assim, a Secretaria, nossa equipe econômica, nós estamos aqui levantando, fazendo todos os impactos
todos os estudos possíveis para poder a gente pôr na mesa e começar a dialogar. A legislação, ela diz o quê? Que o piso do magistério é para aquele professor de nível médio que fez magistério lá atrás. É esse professor que ela retrata. E este piso, quando é reajustado, é para ele. Mas a gente tem a compreensão que aquela modalidade daquela legislação, ela já não comporta mais, porque naquele momento não se tinha um grupo de professores de nível superior formado, por exemplo, pedagogo, né? Era mais o magistério. E hoje você tem já uma outra estrutura, né? Mas vamos abrir a discussão, vamos conversar, precisamos ter clareza da capacidade econômica do Estado. Isso eu estou falando não só pelo Estado do Acre, mas também os municípios acrianos. Nós temos aí diversos municípios que, com a incidência desses reajustes, podem colapsar. Então tem toda uma situação que deve ser avaliada. E a gente está, de fato, aí fazendo esses estudos para chamar aí o sindicato, a categoria, para conversar, dialogar e apresentar a proposta possível. O Aberson, eu vou abrir um parêntese aqui, porque teve uma situação, um episódio pontual, que eu, sinceramente, não entendi a ausência de vocês, tanto por parte do governador Gladson Cameli, quanto a sua, na condição de educador. Teve um encontro organizado pela ONU, se não foi a ONU, foi a não foi a ONU, e uma organização não governamental especializada na questão de política educacional, que é a ONG Todos pela Educação, reuniu governadores reeleitos, e a ausência do Acre ali foi, para não dizer o mínimo, foi um desrespeito. Eu queria entender por que o governador não foi, se o governador Gladson Cameli foi informado desse encontro, que tratava de um assunto delicado da gestão, que é a questão do desempenho, desempenho escolar, a relação entre professor-aluno na sala de aula. Nós temos muito a aprender nesse aspecto. Por que ninguém foi do Acre lá? Nós estamos bem nisso, né? Nós não temos nenhuma lição a dar em relação a isso. Não, nós temos experiências boas no Acre, nós temos exemplos bons no Acre. A gente precisa também separar um pouco. A gente participa, então, eu estou hoje ainda vice-presidente nacional do CONSED, né, presidente da região norte, do Conselho Nacional de Educação, e na discussão a gente tem essa parceria estreita, né, com tanto essas ONGs como outras. Nós temos aí a questão do Natura, que apoia muito fortemente a educação, onde outras instituições também compõem e fazem sempre visita e discussão com o CONSED. Naquele mesmo dia, o governador estava sendo diplomado, né? E a gente estava junto ao CONSED, a CONSED participou daquela agenda. E nós temos essa relação direta com o CONSED nessa participação da troca de experiência. Então o Acre se sentiu também representado neste processo. Não foram todos os estados, não só foi o Acre. Foram alguns estados que participaram do Todos, né, pela Educação. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo estava representado. Né, quando você... Então, assim, naquele momento, existia um calendário também que estava ocorrendo. Isso aqui a gente não quer justificar que nós não possamos ser signatários do processo. Então, assim... Você concorda que foi um erro? Eu concordo que naquele momento nós estávamos num processo de transição. O governo estava tomando posse, tem um novo governo, poderia-se até sugerir à instituição que ela pudesse ter feito em janeiro, fevereiro, dentro de um novo governo, numa pactuação para frente, né? Seria mais prudente dentro desse processo. No entanto, a gente acompanhou junto ao CONSED e tivemos o relatório de tudo que foi tratado, do que foi trabalhado dentro dos levantamentos apresentados todos pela educação, e de fato a grande questão apresentada, que está em pauta, está sendo discutido, é o que hoje a pandemia nos causou em retrato da educação durante esses 2 anos. Isso é a discussão do país, é a discussão hoje em Brasília, é a discussão hoje para o novo ministro e para a gente que está à frente da secretaria como grande desafio. Como reparar aquilo que a teoria está dizendo que são 10 anos de déficit, de vacância, um retardo, como recuperar isso de forma estratégica, eficiente e com qualidade. O cálculo é esse, a estimativa é essa, de 10 anos de retrocesso? É Exatamente. Isso? Correto. Pergunta para o entrevistado por que
não dão fardas escolares de graça também para os municípios, porque nem todos aqueles que têm condições de comprar espada, isso, para os seus filhos, antigamente as fardas escolares, tanto municipal como estadual, eram de graça. Por que não fazem assim também agora? O Leonardo, de Senador Guiomar, eu queria que você respondesse ao Leonardo após o intervalo. Pode ser? Pode ser. Nós vamos fazer o intervalo agora e vamos continuar a conversa com o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, aqui no Gazeta Entrevista.